Alguma dúvida quanto ao limite? Se não tiverem, eu deixo para o professor de cálculo mostrar para vocês a existência dele. Vamos usar a ideia de limite. Diga. No caso ali em 1 não entra velocidade? Hã? Aquilo é uma função f de t, ok? Qualquer. Então, não estou definindo uma função velocidade ou qualquer coisa. É simplesmente uma função qualquer de t. Ou poderia já dizer uma função de x ou uma função de y. Então, não é uma grandeza física. Estou tratando aqui de uma entidade matemática. Então, é um número que ele te dá em resposta a um número de entrada. Isso nos dá um recurso interessante. Quando você tem uma função que varia dependendo da sua entrada, uma função que tem essa variável, você pode definir um novo elemento. Você pode definir a derivada como o limite de ΔT tendendo a zero de uma função x de t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT. A isso nós chamamos de derivada da função x de t. É simplesmente o cálculo dessa razão no limite em que ΔT fica infinitesimal. Mesmo que os dois termos aqui eles se aproximem de zero, você pode pegar e usar isso para calcular a velocidade no instante t. Não mais a média em intervalo ΔT, mas a velocidade em t, que é o limite dessa velocidade média de t mais ΔT, quando ΔT tende a zero. Isso não é uma tangente, isso é uma derivada. Mas por que você perguntou se isso aqui é uma tangente? Pensemos alguma coisa assim, ok? Queremos calcular qual é a velocidade em um certo instante de tempo. Esse instante aqui, t1. O que é que podemos fazer? Tomamos x em t1, tomamos no instante t2, tomamos x de t2. E agora, essa conta que a gente tira da velocidade média vai corresponder justamente a uma distância Δx dividida por um intervalo de tempo ΔT. Ou seja, você vai ter algo que é proporcional à razão. Você vai ter uma velocidade, que é Δx sobre Δt, que vai ser proporcional à tangente desse ângulo θ.
Por que eu coloquei proporcional? A unidade de tempo é segundo. A unidade de x é metro. Isso aqui vai ter unidade de metro por segundo. Uma tangente é uma grandeza adimensional. É a razão de dois comprimentos. Mas isso te dá justamente a ideia gráfica de que você está tirando aqui o ângulo dessa linha. Ok? Bom, senhores, esse segmento de reta é parte de uma secante que cruza esses dois pontos nessa nossa curva. Essa é a definição de secante. Uma reta que cruza pelo menos dois pontos de uma curva qualquer. Isso vai nos dar a velocidade média. Se eu pego agora esse meu intervalo de tempo e faço ele tender a zero, concordam que isso aqui vai ficando cada vez mais próximo da reta tangente a curva no ponto T1. E nesse caso, você associa justamente a ideia da velocidade à inclinação da reta tangente no ponto daquela curva. Ok? Então, isso é uma noção gráfica do teu conceito de derivada. É absolutamente correto falar isso? Formalmente não. Você pode ter situações, curvas, por exemplo, em que você vai ter problemas para definir tangentes. Vamos pensar num gráfico de x e t. Esse gráfico aqui, vocês conseguem ver que para cada ponto você consegue estabelecer uma tangente. Matematicamente, essa curva aqui é uma função? Hã? Ela é uma função. Ela está definida aqui, vou fechar aqui. Ela está definida em todos os pontos nesse intervalo. Ela só não é contínua. Ela apresenta uma descontinuidade. Então, note que aqui você vai vir com uma certa inclinação. Eu posso radicalizar aqui. Sair com uma inclinação como essa. Você não consegue definir a tangente nesse ponto aqui. Você vai ter um certo valor aqui, depois salta para um outro valor distinto. Exatamente nesse ponto você não tem continuidade para traçar esse seu tratamento geométrico. Você precisa fazer um tratamento um pouco mais delicado, que eu vou deixar para o professor de cálculo. Por que é que nós deixamos isso para os professores de cálculo? A prova da existência ou não da tangente nesse caso não nos interessa, porque vocês não conhecem nenhum corpo que faça esse tipo de deslocamento. Exceto o pessoal que assiste Dragon Ball. O Goku se desloca assim e faz teletransporte. Mas corpos físicos, eles ocupam posições sucessivas no espaço. Podem até ficar parados, mas é sempre contínuo. Então, senhores, é com isso que a gente sai de uma curva de x em função do tempo para uma curva de velocidade em função do tempo. A gente vai calculando a inclinação da reta ponto a ponto. E assim temos essa ideia da velocidade instantânea.
instantânea, porque essa velocidade no instante t é simplesmente a derivada temporal da posição do corpo. Newton usava o ponto para derivadas temporais. Eventualmente vocês vão achar essa notação para a derivada temporal. Mas o normal é você expressá-lo assim, colocando explicitamente o dt, indicando em que variável você está fazendo a derivada. Vamos calcular alguns exemplos simples de derivada. X de t igual a uma constante. Como calculamos a velocidade? Calculamos o limite de ΔT tendendo a zero de x em t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT. Nesse caso é bem evidente que o limite de ΔT tendendo a zero, x em t mais ΔT vale a, x em t vale a. Isso aqui vai ser o limite com ΔT tendendo a zero, de zero sobre ΔT. Note, ΔT não é zero. ΔT ele se aproxima de zero. Ele pode ser tão pequeno quanto você queira. Ele fica infinitesimal. Pequeno a não mais poder. Mas ainda assim, finito. Você está dividindo zero por um número finito. Isso aqui é zero. Graficamente, é uma constante. Qual é a inclinação dessa reta? Nula. Portanto, a tangente vai ser igual a zero. Vamos pegar um outro caso. X de t igual a b vezes t. X proporcional a t. Vamos utilizar a mesma técnica. V de t é o limite de ΔT tendendo a zero, de x em t mais ΔT. É b que multiplica t mais ΔT, menos x no instante t, b vezes t, dividido por ΔT. Isso aqui vai ser então o limite de ΔT tendendo a zero, de b vezes t, menos b vezes t, que sobra é b vezes ΔT, dividido por ΔT. ΔT aparece no denominador e no numerador. Você pode simplificar e calcular o limite de ΔT tendendo a zero de b. Simplesmente b. Esse, senhores, é o caso que vocês estão acostumados a pensar com uma velocidade constante. Ou seja, é uma reta que mantém sempre a mesma inclinação para qualquer instante de tempo. O ângulo dela não varia. Podemos pensar ainda como x como c vezes t ao quadrado. O que temos nesse caso? V de t como limite de ΔT tendendo a zero, de c, que multiplica t mais ΔT ao quadrado, menos c vezes t ao quadrado,
dividido por ΔT. Expandindo aqui, vamos ter C vezes t ao quadrado mais 2 vezes C vezes T vezes ΔT mais C ΔT ao quadrado menos CT quadrado sobre ΔT. Simples. Corta. Você tem ΔT aqui e ΔT ao quadrado aqui. Então, você pode dizer que isso aqui é igual ao limite de ΔT tendendo a zero de 2CT, já dividindo por ΔT, mais C vezes ΔT. Agora, notem que você pode substituir ΔT igual a zero sem nenhum problema aqui. Você não tem nenhuma divergência. Isso aqui simplesmente vai a zero. Você tem, então, 2C vezes T. Essa curva vocês conhecem bem. É uma parábola. Como essa. A inclinação começa em zero. E ela vai aumentando à medida que passa o tempo. Você nota que a tangente vai aumentando à medida que o tempo evolui. No que segue vai ser útil deduzirmos algumas regrinhas para o uso da derivada. Ou talvez, mais do que definirmos, demonstrarmos. Por exemplo, se você tem uma função g de t, que é igual a uma constante vezes uma função f de t. Se você calcula a derivada de g de t, você vai ter o limite de ΔT tendendo a zero, da função g de t no instante t mais ΔT, menos a função g de t no instante t, dividido por ΔT. O que é evidente aqui é que o fator multiplicativo aparece nos dois termos na sua subtração. Você pode colocá-lo em evidência. Você pode, inclusive, tirá-lo do limite. E sair, então, com a conclusão que quando você tira a derivada de uma função vezes a constante, isso vai ser igual a função, a derivada da função, vezes essa constante multiplicativa. Alguma dúvida até aqui? Em cima, o x t mais ΔT, eu não entendi por que ficou A também. Ah, a sua função x de t é igual a A. Mas e o x Ou ΔT? qualquer valor de t que você coloque, seja t zero. ou mais ΔT, ele vai ser A. É uma constante. Tá. Justamente por conta disso, você diz que esse x de t é independente do tempo. É uma função do tempo. Se você quiser dizer que continua sendo alguma coisa, você expressa como uma função do tempo. Como é que ele depende? Não depende. Então, isso aqui, ele é invariante. Isso aqui é uma dependência linear.
depende do tempo em primeira potência. Isso aqui é uma dependência quadrática, depende do tempo com a potência quadrada. Ok? E quando você vai fazer a derivada, você sempre tem que colocar nesse padrão? Na realidade, com o tempo, você vai aprender a fazer a derivada sem ter que ficar deduzindo. No fundo, você vai descobrir que você vai acabar se habituando que tem algumas funções que são as derivadas diretamente de outras. Por exemplo, polinômios. Vamos pegar um termo qualquer, um x de t, como t elevado a n. N não negativo. Qual que é a derivada de x de t? Vai ser o limite de ΔT tendendo a zero de t mais ΔT elevado a n menos t elevado a n dividido por ΔT. Agora, em nosso auxílio, chamamos o binômio de Newton. Isso aqui vai ser t elevado a n mais t elevado a n menos 1, que multiplica ΔT, mais 2 fatorial. Agora é que eu preciso pegar a colinha. N fatorial, dividido por 2 fatorial n menos 2 fatorial, que multiplica t a n menos 2 vezes ΔT quadrado, mais termos de ordem superior. Ou, você pode expressar isso como uma somatória de n mais 1 termos da combinatória de nk, t elevado a n menos k, ΔT elevado a k. Ok? Note que quando você colocar isso aqui dentro, o primeiro termo, t elevado a n, cancela com o termo t elevado a n. Vai sobrar, então, uma série de termos em potências crescentes de ΔT. Todos eles divididos por ΔT. Então, tomando o primeiro, desculpe, aqui faltou um n, seguindo essa regra. Tomando o primeiro termo, vamos ter n, que multiplica t elevado a n menos 1, ΔT dividiu aqui, mais n fatorial, 2 fatorial, n menos 2 fatorial, que multiplica t a n menos 2 vezes ΔT, mais termos de ordem superior. Ora, se eu faço ΔT indo a zero, todos os termos em que aparece ΔT com potência maior ou igual a 1 vão a zero. E a única coisa que resta é esse n, t a n menos 1. Que é a derivada de t elevado a n vai ser igual a n, que multiplica t, elevado a n menos 1. Vocês vão acabar conhecendo isso como regra do tombo.
O expoente tomba aqui para frente e você subtrai 1 do expoente. Você usa a mesma técnica para calcular derivadas de qualquer função. Cosseno, exponencial, logaritmo, inversa de x. Escolha. Mas uma vez que você definiu a regra, uma vez que você encontrou qual a regra, você pode aplicá-la diretamente. Você vai conhecer as regras pelo hábito de uso, pelo hábito de fazer a conta e da prática. Ficou faltando somente uma derivada aqui, que eu acho bem útil. Que é uma função combinando outras duas. Uma função h de t, correspondendo a g de t mais f de t. A derivada de h de t vai ser igual ao limite de ΔT tendendo a zero de g de t mais ΔT mais f de t mais ΔT menos g de t menos f de t sobre ΔT. Fica claro, senhores, que podemos fazer associações aqui? G de t mais ΔT menos g de t sobre ΔT e tirarmos esse limite com ΔT tendendo a zero mais o limite de ΔT tendendo a zero de f de t mais ΔT menos f de t sobre ΔT. A conclusão que nós chegamos é que a derivada dessa função h de t corresponde à soma das derivadas das duas funções g de t e f de t, que constituem a sua função h de t. Com isso, já temos bastante com que nos divertir para o cálculo de derivadas, ou seja, para sair de posições e obter velocidades.